Em 1969, numa sala cheia de fumo na Universidade de Yale, Margaret W. Rossiter tinha apenas 24 anos. Era uma das poucas mulheres presentes num programa dominado por homens. Os seus professores de pós-graduação discutiam a história da ciência com absoluta convicção. Ela fez uma pergunta simples: havia mulheres cientistas na história? A resposta veio sem hesitação: não, não havia. Ela não insistiu. Não havia espaço para contestação. Continuou o seu trabalho em silêncio, como tantas mulheres eram levadas a fazer. Mas a pergunta permaneceu. Anos depois, já em Harvard, ao folhear um diretório chamado American Men of Science, algo chamou-lhe a atenção. Nomes de mulheres apareciam espalhados entre as listas. Se não existiam mulheres cientistas, por que estavam ali? Foi nesse instante que tudo começou a ruir. Margaret iniciou uma investigação que se estenderia por décadas. Arquivo após arquivo, biblioteca após biblioteca, caixa após caixa de documentos esquecidos. O que encontrou não foi ausência, foi apagamento. Mulheres cientistas existiam em número significativo: astrônomas, químicas, botânicas, matemáticas, físicas. Tinham feito descobertas, ocupado cargos, publicado investigações, recebido reconhecimento, que muitas vezes foi redirecionado para homens. Em muitos casos, o seu trabalho era publicado sob nomes masculinos. Em outros, eram reduzidas a assistentes dos próprios maridos, mesmo quando eram elas as autoras principais das pesquisas. E em vários casos, eram simplesmente expulsas da academia quando se casavam, devido a regras institucionais que penalizavam apenas mulheres. O sistema não apenas as ignorava, o sistema reorganizava a realidade para que parecessem não ter existido. Décadas depois, Margaret documentaria este padrão com rigor acadêmico. O seu trabalho mostrou que a invisibilidade das mulheres na ciência não era natural, era construída. Em 1982, publicou Women Scientists in America, obra que revelou ao mundo a dimensão desse apagamento histórico. Seguiram-se mais volumes, cobrindo diferentes períodos, consolidando uma verdade desconfortável. O conhecimento científico sempre contou com mulheres, mas nem sempre contou a história delas. Enquanto estudava este fenômeno, Margaret também o vivia. Apesar do impacto do seu trabalho, enfrentou dificuldades para conseguir posições acadêmicas permanentes. Estudar mulheres na ciência não era considerado um campo central. Mais tarde, uma bolsa MacArthur e a intervenção da Universidade Cornell permitiram-lhe finalmente uma posição estável. Foi nesse contexto que o padrão se tornou impossível de ignorar. Em conferências e pesquisas, nomes repetiam-se. Rosalind Franklin, cujas imagens foram essenciais para compreender o ADN. Tien-Shiung Wu, cujas experiências sustentaram descobertas premiadas com o Nobel, mas sem o seu reconhecimento. Jocelyn Bell Burnell, que descobriu pulsares, mas não recebeu o Nobel atribuído ao seu orientador. O padrão era consistente e precisava de um nome. Margaret encontrou inspiração em Matilda Joslyn Gage, sufragista que já havia identificado a apropriação sistemática do trabalho feminino. Em 1993, ela cunhou um termo que mudaria o vocabulário acadêmico: o efeito Matilda. O conceito descreve o viés sistemático que leva ao apagamento ou subvalorização das contribuições científicas das mulheres, frequentemente creditadas a colegas homens. O impacto foi imediato. O termo passou a ser usado em estudos de ciência, medicina, sociologia e história. Experiências replicaram o fenômeno. O mesmo trabalho era avaliado como mais competente quando atribuído a um homem do que a uma mulher. O invisível tornava-se mensurável, e o que era ignorado tornou-se impossível de negar. Em 2004, o seu nome foi imortalizado pela Sociedade de História da Ciência, que criou um prêmio em sua honra. Em 2022, recebeu uma das maiores distinções acadêmicas da área. Margaret W. Rossiter
faleceu em 3 de agosto de 2025, aos 81 anos. Mas o seu trabalho permanece. O que ela fez não foi apenas escrever livros. Foi reconstruir uma memória coletiva que tinha sido deliberadamente fragmentada. Foi devolver nomes a lugares onde o silêncio tinha sido normalizado. E foi provar algo fundamental. O problema nunca foi a ausência de mulheres na ciência. O problema foi a forma como a história escolheu não vê-las. Hoje, quando se fala do efeito Matilda, não se está apenas a descrever um fenômeno acadêmico. Está-se a reconhecer uma dívida histórica. E uma verdade simples, mas profunda. Nenhuma história está completa enquanto os nomes forem seletivamente esquecidos. Obrigado por assistir nossos vídeos.